Olá, bom dia a todos. O setor financeiro é um elemento fundamental, não apenas da nossa economia, mas da nossa vida em sociedade e, portanto, os objetivos de sustentabilidade não podem, de forma alguma, passar ao lado dos bancos. É para falar disso mesmo que convidámos o professor Vítor Bento. Sr. professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a nossa conferência. Começo por lhe perguntar exatamente de que forma é que o setor financeiro pode contribuir para este desafio que é global da sustentabilidade. A banca, portanto, é um intermediário em toda a atividade económica, recorrendo à metáfora habitual que se costuma utilizar para representar o que é o sistema financeiro, que é o sistema circulatório do corpo humano, que é a economia. Portanto, significa que acaba por estar presente ou ter interligação com todos os setores da atividade, sobretudo através do crédito e do advisory que é associado ao crédito. E, portanto, dessa forma, vai inevitavelmente ter uma intervenção com todos os setores que eles próprios, setores e empresas que eles próprios vão ter que agir diretamente nas atividades com impacto na sustentabilidade. E, portanto, vai ser um elemento, de certa forma, se posso usar a expressão, de orientação das práticas daqueles que vão estar diretamente ligados às atividades. Vários bancos portugueses, de resto isto acontece internacionalmente, têm estado ligados a emissões de obrigações verdes, por exemplo, ligado a este tema da sustentabilidade. Como é que avalia a avaliação destes instrumentos? Será que eles vieram mesmo para ficar? Sim, eu estou convencido que sim, pelo menos numa fase de transição, obviamente, quando as coisas se normalizarem, quer dizer, quando o verde substituir o brown, se calhar deixamos-lhe chamar obrigações verdes. Portanto, isto neste momento é um fator de incentivo, a que determinados financiamentos se dirijam a atividades com efeito direto na sustentabilidade e, portanto, que isso possa atrair investidores, eles próprios preocupados com sustentabilidade e que, portanto, por essa via estão dispostos a transacionar rendimento pelo interesse mais global, de mais longo prazo. E isso acaba por ser conveniente para todos os lados. Por um lado, porque permite ter acesso a financiamento mais barato e, portanto, os próprios investidores práticos nas suas atividades têm acesso a investimento, a financiamento mais barato. Os financiadores podem, de alguma forma, ajudar a dirigir os seus fundos para fins que consideram socialmente úteis e socialmente preferenciais. E os intermediários, no fundo, são os facilitadores nessa transação, nesse instrumento, e, portanto, são, como digo, portanto, são os intermediários, portanto, vão tentar convencer os investidores, no fundo, vão abrir oportunidades, porque os investidores nem sempre têm a possibilidade de ir diretamente aos utilizadores dos fundos. E, portanto, os bancos, mais uma vez, sendo intermediários entre os aforradores, o investidor e depois os aplicadores dos fundos, vão no fundo, oferecer aos investidores a possibilidade de utilizar os seus fundos dessa forma socialmente útil, com o compromisso de que o vão fazer depois do outro lado, canalizar esses fundos para as atividades que estão alinhadas com os objetivos da sustentabilidade. Os objetivos da sustentabilidade estão naturalmente ligados aos critérios ESG, Environmental, Social e Governança. Como é que a banca portuguesa tem evoluído neste aspecto? Em primeiro lugar, internamente, isso aplica-se à própria atividade da banca, obviamente. Aqui quando nós falamos em setores, o setor em si não tem existência, o setor é uma abstração. Aquilo que existem são instituições individuais. Portanto, não há uma banca, há bancos. E cada um dos bancos tem as suas práticas próprias, embora todos tendam a desenvolver atividades no mesmo sentido, porque os incentivos e os grandes objetivos estão alinhados nessa direção, mas, obviamente, depois cada uma das instituições terá as suas próprias estratégias, terá os seus próprios condicionamentos e é isso, no fundo, que faz de desenvolver a atividade económica. Portanto, os bancos estão, quer naquilo que diz respeito à sua própria atividade, isto é, enverdecer, se eu posso utilizar a expressão, a sua própria atividade, diminuindo a pegada carbónica que cada um dos bancos tem, portanto, com ações dirigidas à energia, quer ao consumo de energia, quer à conservação de energia, quer à seleção das fontes de energia, portanto, isto são atividades diretamente envolvidas. Na parte social também, no fundo, quer a sua atividade direta e indireta, tem impacto de natureza social. Eu, pessoalmente, não gosto de associar o G a estas duas componentes, o E e o S, porque acho que o G é o chapéu de tudo. Portanto, no fundo, o G é o chapéu quer do S e do G, quer de tudo mais. A questão da governance não surgiu com os objetivos de sustentabilidade. A questão da governance é uma questão mais abrangente. Mas, portanto, os bancos têm esta sua atividade direta e depois
na atividade creditícia que têm, funcionam como guias, como orientadores, para que os seus próprios clientes tenham também facilidade em convergir com os objetivos de sustentabilidade. Era exatamente por aí que eu ia. Este caminho global para a sustentabilidade incentiva também o sistema financeiro na hora de decidir um crédito, de olhar com mais atenção para aquilo que é a atividade de quem o pede em termos de sustentabilidade? Assim, eu, como ideia geral, diria que sim. Como concretização particular, isso depois terá que ser perguntado a cada um dos bancos, exatamente, porque cada um deles é que tem a sua prática própria, tem a sua estratégia e tem o seu ritmo. Qualquer das formas, relativamente à sustentabilidade, há uma coisa que nós temos todos que ter presente, porque isto depois também passa por todos. A sustentabilidade é um desafio sistémico da humanidade e, portanto, é sistémico de todos os ocupantes da Terra. E sendo um desafio sistémico, requer o esforço combinado e concertado de todas as partes. Uma parte sozinha não vai conseguir, uma única parte, por mais que se esmere em ser vanguardista, não vai conseguir mudar o equilíbrio da Terra, e ainda por cima, quer dizer, quer um país como Portugal, pela sua dimensão, e a mesma própria Europa, não tem dimensão suficiente para, por si próprios, mudar o equilíbrio do mundo, de modo que é necessário termos em conta também a participação e os ritmos alinhados destas várias componentes, sob pena de depois poder haver consequências de divergências nas próprias competitividades das várias economias. Trata-se, portanto, de um esforço de equipa em que a equipa é a sociedade como um todo. Como um todo. A sociedade e o mundo como um todo. Desvendo aqui um pouco do tema da sustentabilidade, porque não poderia deixar de o fazer, professor, vivemos um contexto económico global que há 2 anos seria totalmente impensável, imprevisível, com tudo o que tem acontecido. E, entretanto, tivemos falências de bancos nos Estados Unidos, tivemos o caso do Credit Suisse na Europa. O que lhe pergunto é se as famílias e empresas em Portugal podem estar descansadas quanto a eventuais impactos destes fenómenos no sistema financeiro nacional. Bom, do ponto de vista objetivo, que é aquilo enfim, que é o mais sólido, eu julgo que toda a gente pode estar tranquila e diria até mais, enfim, que dos problemas todos com que o país se confronta, ou que a sociedade se confronta, a estabilidade da banca é talvez o menor dos problemas com que a sociedade se tenha que preocupar. Os indicadores são sólidos, os bancos fizeram um trabalho muito consistente e muito persistente em solidificar quer a base de capital, quer a estrutura dos seus próprios ativos e, portanto, desse ponto de vista, todos os indicadores apontam, quer em termos de rácio de capital, quer em termos de ativos não rentáveis diretamente. Eu não gosto dos performantes, mas, enfim, e também estava a tentar evitar o anglicismo. Quer do ponto de vista da liquidez, os indicadores são todos, quer generalizadamente, quer mesmo quando depois vamos mais ao detalhe. Portanto, portanto, uma situação muito diferente daquela que vivíamos em 2008. Não, completamente. Aí não tem comparação nenhuma. Aliás, basta, se formos para os rácios de liquidez, em 2012, à volta disso, o rácio de transformação da banca era cerca de 160%, o que significa que cada euro de depósitos que os bancos tinham emprestavam 1,60 €. Hoje, cada euro de depósitos que os bancos têm emprestam 80 cêntimos. Também há quem diga que é de menos. Sim, mas isso é o que a economia, no fundo, responde às necessidades da economia, porque os bancos, por vontade deles, dariam mais crédito. É para isso que eles existem, é para dar mais crédito, porque isso permite-lhes aumentar a própria margem de intermediação, mas para isso é necessário que haja projetos rentáveis com capacidade de absorver esse crédito. Mas relativamente às questões de sustentabilidade, estávamos a dizer, de facto é um indicador de resiliência. Aquilo com que a banca se tem defrontado com mais dificuldade é com os níveis de rentabilidade. Portanto, os níveis de rentabilidade, não obstante toda a fama que lhe é atribuída, os níveis de responsabilidade, os níveis de rentabilidade têm sido baixos. Nos últimos 5 anos, a rentabilidade do sistema financeiro foi na ordem dos 4%, na Europa foi de 5%, nos Estados Unidos foi acima de 10%. E, no entanto, tudo aquilo, todas as movimentações regulatórias são no sentido de pôr mais peso de custos em cima dos bancos e de lhes restringirem as capacidades de gerar receita. Portanto, isto é um equilíbrio que os próprios reguladores têm que ver com muita atenção, porque isso é que pode vir a criar um problema, mas esse vem da regulação, não resulta da gestão interna, porque cada vez que há uma regulação, cada vez que há a obrigação, digamos, de cumprir objetivos de prevenção do branqueamento de capital, de prevenção de financiamento, etc., são custos, é uma delegação de poderes públicos que é posta na banca, sem remuneração.
E depois, quando são feitas, como agora recentemente, a necessidade dos bancos reverem toda a sua carteira de crédito para apoiar os clientes mais vulneráveis. Tudo isto são custos, no fundo, que são impostos na banca, no fundo, sem remuneração. Portanto, o desafio é, de facto, o desafio da rentabilidade, mas do ponto de vista de solidez estamos perfeitamente tranquilos. O tempo passa a correr para uma resposta de 30 segundos. Será que também passa por aí a explicação de que a banca tem tentado procurar outras fontes de receita, para além daquilo que é um negócio tradicional clássico da concessão de crédito? Quer dizer, a banca procura, as suas atividades continuam a ser basicamente as mesmas e, portanto, procura ressarcir-se dos custos que essas atividades desempenham, o custo de disponibilizar esses serviços. O que eu estava a tentar dizer com a minha resposta anterior é que uma parte dos custos da produção de determinados serviços não são necessariamente só os custos diretos da produção desses serviços, são todos os custos indiretos que resultam, enfim, de serviços que são impostos à banca e que, no fundo, que absorvem a sua estrutura de custos e que depois têm que ser refletidos em algum lado. Professor Vítor Bento, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para participar na nossa conferência. Com 30 segundos de atraso vamos seguir o programa. Obrigado a todos. Até já. Muito obrigado.